Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. O pastor Marcelo falou algo no domingo pela manhã sobre as verdades simples que nos trouxeram até onde nós estamos. Eu fiquei tão inspirado por aquela palavra. E nessa manhã eu não quero fugir desse propósito, não espere que eu vá falar algo que você já não saiba. Amém? Que possamos ser inspirados pelas mesmas verdades. 2 Coríntios capítulo 3. Eu particularmente gosto muito desse capítulo. Talvez depois de 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo que mais me impressiona na Bíblia. Eu quero compartilhar algo com você a partir desse texto. Capítulo 3 de 2 Coríntios, o verso 2. Quantos acharam? Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não acredito, não. Nem um amém, nada depois de ler um texto como esse. Talvez até o final você consiga ficar entusiasmado. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glória, ou foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo diz, e começa escrevendo aos Coríntios e diz: nós não temos necessidade de carta de recomendação para vocês, ou de vocês para nós, porque vocês são a nossa carta, vocês são o resultado do nosso trabalho. E ele começa a contrastar antiga e nova aliança. Ele diz que esse ministério, a Cátia está assim como bebe água. Ele diz: o ministério da morte, verso 6, ele diz: uma letra que mata, foi Deus que nos habilitou e fez de nós esses ministros dessa nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ele diz: letra mata, o Espírito vivifica. E ele fala, se referindo à lei, ministério da morte, verso 9, ele diz ministério da condenação. O que Paulo está descrevendo aqui é quando Moisés desce do monte, com as tábuas da lei, o rosto dele brilhava, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para a face dele, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que tinha prazo de validade, deixava de brilhar, desvanecia, perdia o brilho. Paulo diz: ministério da morte, letra que mata, ministério de condenação. Quando você vai estudar sobre a lei, eu mesmo já falei exaustivamente sobre isso aqui, ela não tinha só 10 mandamentos, ela tinha 613 ordenanças, que tocava todos os aspectos da vida do povo de Israel. Dessas 613 ordenanças havia inúmeras bênçãos por se obedecer, por se observar e praticar a lei. Se você ler depois Deuteronômio capítulo 28, lá o texto relata inúmeras bênçãos que os filhos de Israel experimentariam por obedecer à lei. Bendito seria no campo, bendito seria o fruto do ventre, inúmeras bênçãos em um aspecto físico, material, relatado como consequência de se observar a lei. O que é curioso é que nenhuma das bênçãos mencionadas em Deuteronômio capítulo 28 diz respeito a perdão dos pecados, a ser feito nova criatura, a ser justificado dos pecados. Nenhuma das bênçãos ali mencionadas diz respeito à mudança na condição do homem diante de Deus. Eram bênçãos terrenas que
relacionado ao aspecto material do povo. Por isso que quando Paulo fala da lei, ele usa expressões como letra que mata, ministério de morte, ministério de condenação, para se referir a ela. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz que se pudesse, Gálatas 3, 21, se eu não me engano, ele diz que se pudesse ser dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria decorrente da lei e não da fé. Ou seja, se a lei tivesse o poder de justificar o homem, não precisaria da justiça, porque a sua obediência à lei o tornaria justo diante de Deus. Só que o que Paulo está mostrando é o contrário disso, a lei não tinha o poder de dar vida. Amém? É por isso que precisávamos da justiça, porque não era a obediência do homem à lei que o tornava justo diante de Deus. E vale mencionar que quando ele diz no verso 6, letra que mata, ele não está falando que muito estudar mata. Amém, gente? Você tem que ser do fogo, você tem que ser do poder, você tem que ser do Pentecoste, porque a letra mata. Não é disso que ele está falando. Está se referindo à lei de Moisés, que não tinha o poder de dar vida. É por isso que ele a chama de letra que mata. E ele diz que o Espírito fez o que a lei não podia fazer. O Espírito vivificou. A letra mata, o Espírito vivifica. O próprio Paulo fala em Romanos 3, 19 e 20, que a lei foi dada para mostrar ao povo que eles eram pecadores. Ninguém vai ser justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5, 20, Paulo diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, deixasse a ofensa realçada. Em Romanos 8, 3, Paulo diz que a lei estava enferma pela carne. Então a carne, a condição pecaminosa do homem deixou a lei enferma. Obviamente isso não faz da lei algo má, ruim, amém? Romanos 7, 14, se eu não me engano, diz que a lei é santa, é justa e é boa. Então, por isso que essas expressões são usadas para se referir à lei, letra que mata, ministério da morte, ministério da condenação. Agora, o mais impressionante é que, mesmo a lei não tendo o poder de dar vida ao homem, ela tinha uma glória. E glória essa, tamanha, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí, nesse contexto, Paulo diz, se lá atrás, ministério da morte, letra que mata, ministério de condenação, tinha glória, em maior proporção é glorioso o ministério da justiça. Maior glória é o ministério do Espírito. Porque, irmãos, a justiça fez por nós o que a lei não pôde fazer. Romanos 3, 21, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, Paulo diz. Testemunhada pela lei, pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Todos nós estávamos na mesma condição, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas graças a Deus o ponto final da nossa existência não acabou em Romanos 3, 23. Romanos 3, 24, Paulo diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça. A justiça fez por nós o que a lei não pôde fazer, nos tornou justos diante de Deus. Romanos 4, 25, Paulo diz, ele foi entregue pelas nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação. 5:1 de Romanos, justificados, pois então pela fé, nós temos paz com Deus. Irmão, você está em paz com Deus. Nós podemos nos aproximar com ousadia e intrepidez, estamos em paz com Deus. Vai colocando aí, vai somando. Justiça, perdão e a graça de Deus revelado por meio de Jesus Cristo nos torna justos diante dele. A Bíblia diz que fomos reconciliados, lembra lá de 2 Coríntios? Quem está em Cristo, 5,17, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 18, nós estamos, tudo provém de Deus que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. De inimigos estranhos às alianças das promessas, não tínhamos esperança, não tínhamos Deus, agora nós estamos, e Deus nos chama de nova criação, reconciliados, embaixadores. Por que tudo isso? O resultado de tudo isso, ou tudo isso só se tornou possível por causa da justiça. 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Como o próprio Paulo acabou de dizer no capítulo 3, verso 6, a letra mata, mas o Espírito nos vivificou.
fomos vivificados. O que a justiça fez por nós? Perdoou os nossos pecados, fez de nós novas criaturas, nos reconciliou com Deus, nos vivificou. De inimigo você agora é chamado de embaixador. Dentro de tudo isso, a justiça também declarou o fim do controle do pecado sobre as nossas vidas. Se você vai para Romanos 7, Romanos capítulo 7, quero ler com você a partir do verso 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Quem achou? Amém. Paulo diz: porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diga, corpo desta morte. Obviamente o corpo desta morte é todo esse dilema que nós acabamos de ler desde o verso 14, quero fazer o bem, mas não consigo, eu olho, vejo que nos meus membros o pecado habita. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo usa essa expressão, essa era uma forma de punição aplicada pelo Império Romano. O Império Romano pegava os assassinos e, como punição sobre esses assassinos, eles pegavam cadáveres e amarravam e prendiam os corpos desses assassinos. E ao pegar defunto e amarrar o corpo desses assassinos, eles estavam sentenciando aquele próprio criminoso, aquele próprio assassino à morte. Por quê? Porque o corpo do defunto, ele ia decompondo, e à medida que ia decompondo, os germes e aquela coisa toda, pegava no próprio homicida, e isso era a sentença de morte sobre o próprio criminoso. Ele usa: quem me livrará do corpo dessa morte, para descrever essa condição em que nós nos encontrávamos espiritualmente, sentenciados à morte, preso a nós mesmos, o pecado como um defunto, nos levando à própria morte de forma lenta, vagarosa. Era a nossa própria sentença. Aí ele diz: graças, 25, graças a Deus, por Cristo Jesus o nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Não é porque o capítulo vai mudar que o assunto vai mudar. Porque agora pois, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque nós não estamos mais condenados e sentenciados à morte. Porque, verso 2, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida arrancou esse defunto de nós, tirou esse defunto de nós, e por isso que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Aí ele diz o 3, porque o que fora impossível à lei, era impossível a lei tirar o defunto, tirar o corpo da morte de nós. Era impossível a lei, ele diz, porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Uma outra versão, ela diz, a lei de Moisés, Romanos 8,3, a lei de Moisés era incapaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza pecaminosa. Então, Deus fez o que a lei não podia fazer.
Ele enviou o seu próprio Filho em um corpo semelhante aos corpos que nós temos. E nesse corpo, Deus declarou o fim do controle do pecado sobre nós, entregando o seu Filho como um sacrifício pelos nossos pecados. A justiça perdoou os nossos pecados, nos vivificou, nos fez de nós novas criaturas, fez de nós embaixadores, e como se tudo isso já não fosse suficiente, declarou o fim do controle do pecado sobre nós. Significa que viver no pecado hoje, significa pegar o defunto que já não faz mais parte de você, já não está mais preso ao seu corpo, é pegar o defunto por conta própria e prender e amarrar junto de si de novo. Ninguém sem consciência vai fazer isso. Nós não andamos mais, é isso que ele vai falar na continuidade desse capítulo, ele vai falar justamente sobre isso. Nós não estamos mais na carne, debaixo do domínio e do controle da carne, nós estamos no Espírito, pelo Espírito nós vamos mortificar os feitos do corpo. Os filhos de Deus são hoje guiados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Agora, se você voltar comigo lá para 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 3, então Paulo diz: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, tinha uma glória a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Só que ainda tem gente que fica tentado a acreditar que o que aconteceu em Moisés foi mais glorioso, ou era mais glorioso do que o que acontece hoje. É aqui que eu entro no cerne daquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Porque nós muitas vezes nós temos uma inclinação a valorizar mais aquilo que tem um formato exterior. Legal é o rosto brilhar. Tem uma diferença. Na antiga aliança era espetacular. O rosto brilhou de Moisés literalmente. O povo olhava e ficava uau, impressionado. Só que a questão é que na nova aliança a glória ela não é exterior, ela é interior. Paulo diz aos Coríntios: vocês são a nossa carta produzida pelo nosso ministério, estando manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não em tábuas de pedra, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ele está falando de algo que Deus está fazendo lá de dentro. E nós muitas vezes, por não entendermos isso e temos uma inclinação de valorizar muito mais aquilo que tem um formato exterior, perdemos aquilo que Deus está fazendo lá de dentro. Para muitos, culto bom é quando pega fogo, sinais, curas, intervenção, maravilha do lado de fora, coisa acontecendo. O que acontece do lado de dentro não é tão legal, por quê? Porque não aparece, não impressiona, não é tão espetacular. E a glória dessa nova aliança diz respeito ao que Deus está fazendo do lado de dentro. Aquilo que acontece do lado de fora, a gente não tem o controle. Eu queria ter o poder de apertar o start e fluir no Espírito quando eu quisesse, no momento em que eu quisesse, a hora que eu queria. E quando você vai ler 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que o Espírito distribui como lhe apraz a cada um individualmente. E muitas vezes, por valorizarmos demais aquilo que tem um formato exterior, a gente fica somente focado naquilo que tem um formato exterior. E quando as coisas não acontecem, tanto do ponto de vista exterior, o povo sai frustrado. Como foi o culto hoje? Foi mais ou menos. O pregador não estava tão ungido assim. A música não estava tão ungida assim. Aquilo que acontece do lado de fora, irmãos, eu e você não temos o controle. Não somos nós que ditamos, apertamos o start, agora eu aperto o start, vou fluir na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento. E você sabe, quando alguém está forçando, tentando provocar algo na carne, por conta própria, pode esgoelar de orar em línguas no microfone, irmão, se for na carne não vai ter resultado nenhum, não vai ter proveito nenhum. Eu na minha maturidade acreditava que quando recebi um convite para pregar em um evento, eu tinha que fazer um mover, eu tinha que provocar alguma coisa, eu tinha no final da ministração chamar o povo à frente, porque afinal de contas eles estão me convidando, e eles esperam alguma coisa, e isso é gente que pensa, imatura que pensa dessa forma, porque nós não temos o poder de controlar as manifestações do Espírito.
É Ele que distribui individualmente, como lhe apraz. Essa história toda do apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, essa história toda dele, ele resume a nova aliança chamando ela de ministério do Espírito. E essa história toda de maior glória do ministério do Espírito, maior glória do que era em Moisés, essa história toda vai dar em um único lugar. Se você ler o verso 18, ele diz, 17, 18, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Já falamos sobre isso, já falei muito sobre isso. Onde está o Espírito do Senhor? Em nós, amém? Ali há liberdade. Liberdade para quê? Ele explica no 18. Porque, ao contrário de Moisés que punha um véu para que os filhos de Israel não prestassem atenção na glória que desvanecia, que perdia o brilho, a gente não precisa colocar véu nenhum sobre a carne, porque a glória na nossa vida ela é permanente, ela não tem prazo de validade, ela não deixa de brilhar. Então ele diz, onde está o Espírito do Senhor em nós? Aí a liberdade. Liberdade para quê? Para que nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quantas Bíblias dizem refletindo? Levante sua mão se diz refletir a sua Bíblia, refletindo. Como por espelho, refletindo a glória do Senhor. As duas coisas são verdade. A palavra grega se aplica às duas coisas, tanto contemplar quanto refletir. Exemplo dessa luz, eu estou contemplando ela, daí você enxerga o brilho dela em mim. Você contempla e à medida que você contempla, você é transformado à imagem daquilo que você contempla. E não só contempla, é transformado à imagem daquilo que você contempla. Aquilo que você contempla é refletido através de você. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos um lugar de habitação do Espírito Santo. Para quê? Para que possamos não só contemplar e ser transformados, mas também refletir a glória do Senhor. E como eu disse, toda essa história do apóstolo Paulo, de maior glória do Espírito, a nova aliança, sobre excelente glória, toda essa história dá em um único lugar, ser conformado à imagem de Jesus. Não tem outro propósito de Deus com o Evangelho, senão nos conformar à imagem do seu Filho. Ele não resume a nova aliança, dizendo que a nova aliança, o ministério do Espírito é orar em línguas, é fluir no poder, é rodar, é sapatear. Ele não resume a nova aliança falando que é isso. Ainda que isso tenha o seu lugar. Ele resume a nova aliança, dizendo que estamos contemplando a glória do Senhor e de glória em glória nós estamos sendo transformados na própria imagem do Senhor. Irmão, nunca vai existir evangelho pleno se Cristo não estiver no centro desse evangelho. Nunca vai existir vida cristã bem sucedida se Cristo não for o centro dessa vida cristã. Aos Colossenses, Paulo diz, Colossenses 1,15, Paulo diz, este é a imagem, falando de Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. No capítulo 3 ele diz, vocês foram ressuscitados com Cristo, pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, não pense nas coisas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Deus em Cristo. Ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês serão manifestados com Ele em glória. Todo o propósito de Deus com o Evangelho é nos conformar na imagem do seu Filho. Romanos 8, 29, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quando você lê Filipenses 3, 20, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória.
1 João 3:1. Amados, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Irmãos, se parasse por aí já estava bom demais. Porque ser filho de Deus significa ser nascido de Deus, ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo, e por aí vai. Mas ele diz, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O grande propósito de Deus é nos conformar à imagem do Seu Filho. Ainda aos Colossenses, Paulo diz, tudo que vocês fizerem, 3:23, seja palavra, seja em ação, fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens, certos que recebereis do Senhor a recompensa. Mas o que impressiona e provoca, e nos provoca, é 1 João capítulo 2, vai lá comigo, 1 João capítulo 2, verso 3, 1 João capítulo 2, verso 3, quantos acharam? Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Percebe que não é só dizer que está nele, que permanece nele. Ele diz, nisto sabemos. Ao que comprova se de fato estamos nele. 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Ele não disse, seria bom que andasse como ele andou. Seria interessante andar como ele andou. Ele diz, deve andar como ele andou. Pensa no tamanho da responsabilidade que esse Deus coloca sobre nós. Porque, como eu disse, muitas vezes, esse excesso de valorização, aquilo que tem um formato exterior, irmão, quantas vezes a gente já não viu gente, você fala assim, cabra mais ungido que eu já vi na minha vida. E a gente mede o fato de alguém ser ungido ou não pelas reações. O cara corre, sapateia, dança. E na prática? Está andando como Cristo andou? Porque a prova de que está de fato em Cristo é andar como Ele andou. Aí eu te desafio nessa manhã a fazer uma cara bem de crente ungido, que está sendo esticado pela palavra. Olhar para alguém perto de você e perguntar, e aí, está andando como Cristo andou? Irmãos, pensa, coloca sua cabeça para funcionar agora. Procura lembrar de tudo que você sabe dos evangelhos, de todos os episódios, todos os relatos que você já leu no evangelho, que você tem fresco na sua cabeça, Jesus operando, Jesus movendo, Jesus fazendo isso, aquilo outro. Tenta lembrar, tenta pensar e lembrar de tudo que você conseguir lembrar agora, nesse curto espaço de tempo. A orientação bíblica é, deve andar como ele andou. Curar enfermos como ele curou? Amém? Ressuscitar mortos como ele ressuscitou? No culto de 8 eu falei, o coordenador doutrinário está falando besteira.
Porque na grande comissão não tem ressuscitar mortos. Porque nunca leu Mateus capítulo 10. E o que é curioso é que em Mateus capítulo 10, Jesus vai enviar os discípulos e eles nem tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. E antes do revestimento de poder, antes do batismo do Espírito Santo, eles são enviados. Para quê? Mateus 10, 5 diz, à medida que vocês forem, não tomem rumo aos gentios, não entrem em cidades samaritanos, procurem de preferência as ovelhas perdidas de Israel, à medida que seguides, pregai que está próximo o Rei dos céus, cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Vai estudar sobre Cristo e perceber que a minha e a sua vida, quanto mais estudarmos sobre Cristo, mais precisamos deixar que a nossa vida se conforme a Ele, à imagem dEle, a sermos como Ele. Na agenda futura de Deus, no plano divino de Deus, no propósito futuro de Deus, não pensa numa data que está guardada em sigilo. Quando Ele se manifestar, igual o segredo de Estado guardado, é a data da manifestação dEle. Mas quando Ele se manifestar, já temos uma promessa de que o corpo vai ser transformado para ser igual ao corpo da sua glória, que seremos semelhantes a Ele. Agora, até que isso aconteça, nós precisamos e devemos andar como Ele andou. 1 João 4,17, João diz, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Em João 14,12, Jesus diz, vocês vão fazer as mesmas obras, e obras ainda maiores vocês vão fazer, porque eu vou para junto do Pai. Tem gente que pensa, uau, fazer as mesmas obras e coisas ainda maiores, e fica deslumbrado com isso. Não, irmão, não é para ficar deslumbrado não, é uma tarefa, uma responsabilidade. Uau, fazer as mesmas coisas, coisas maiores. Tinha que ser comum, tinha que ser corriqueiro na nossa vida, tinha que fazer parte do nosso dia a dia, como fazia parte do dia a dia de Cristo. Mateus 9,35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. A Bíblia diz, Ele via as multidões e se compadecia delas, porque elas estavam exaustas, aflitas, como que não tinha pastores. Sabe qual é o segredo do sucesso de Jesus? Poder do Espírito sobre Ele. Isso já aconteceu sobre a nossa vida. Você não tem que orar pedindo poder. A Bíblia diz que já repousa sobre nós, Efésios 1,19, a excelente grandeza do poder de Deus já repousa sobre nós os que creem. Então não é falta de poder. Ele já nos mandou fazer e nos autorizou a fazer no nome dEle. Amém, gente? Não é falta de poder, não é falta do nome. O que nos falta mover, fazer essas coisas, gente? A gente está esperando o quê? O segredo do ministério de Jesus, Ele se compadecia das pessoas. Hoje em dia a gente percebe que tem gente que está mais interessada em colocar no Facebook, no Instagram o que anda fazendo, do que realmente ajudar alguém. Há uma necessidade enorme de ficar colocando e mostrando o que está fazendo. Irmão, você está fazendo para o Senhor? Cuidado para não cair no mesmo erro dos fariseus, que fazia para ser visto dos homens. Jesus diz, já recebeu a recompensa, porque você está buscando elogio e louvor dos homens, já recebeu a recompensa. Irmãos, quando nos permitimos entrar nesse lugar de compaixão pelas pessoas, você entrar num ambiente CTI, lá não pode entrar celular não. Se entrar num ambiente, você se compadecer, irmão, você vê uma situação. A minha cunhada estava, quando teve agora a Isabela, ela teve complicações e precisou ficar no CTI. Você entra naquele ambiente, alguém já entrou no ambiente de CTI aqui? Irmão, que coisa! Você entra naquele ambiente, tinha uma situação de uma mulher lá, nova, 29 anos, passou mal dentro de casa, demoraram a socorrer, estava lá sem reação nenhuma, e o marido ficava cantando louvores para ela. Irmão, você olha para aquilo te compadece. Vamos nos permitir, irmãos, sermos movidos por compaixão, para ajudar a gente que realmente precisa de ajuda. A mensagem que Jesus pregava, irmãos, era a mensagem de salvação, não de condenação.
Deus não chamou a gente para ir para a internet, ficar brigando com o pecador. Irmão, em nenhum momento do evangelho eu vi Jesus encostando alguém na parede dizendo, aceita ou morre. Não tem isso no evangelho não. Alguns relatos que eu lembro assim de cabeça. Número 1, Zaqueu, Lucas 19, quem se lembra do Zaqueu? Zaqueu era o quê? Publicano, não é verdade? Cobrador de impostos. Pensa numa raça que era odiada, era o tal dos publicanos. Porque eles estavam do lado dos romanos, e em muitos casos eram os próprios judeus que debandavam para o lado dos romanos, e eram considerados traidores. Então eles estavam do lado dos romanos, e eles eram os responsáveis por coletar impostos. O negócio é que eles extorquiam as pessoas, eles cobravam mais do que era devido. Aí Zaqueu pensa no Jesus, a fama correndo por todo lado, todo mundo falando de Jesus. Zaqueu, de baixa estatura, vai subir numa árvore para poder ver o Senhor. Aí, para surpresa do próprio Zaqueu, Jesus diz, Zaqueu, eu vou comer na sua casa hoje. Aí a cabeça dos fariseus e dos religiosos, sabe qual era a fama de Jesus? Amigo de publicanos e pecadores. Irmão, eu quero ter essa fama, amigo de publicano e pecador. Porque se for para ganhá-los, eu quero ter essa fama. Tem gente que se converte, nunca mais vai no churrasco de família. Nunca mais vai no almoço de família. Não, agora eu converti, não consigo mais ficar no meio daqueles irmãos. Você nunca vai ganhar eles desse jeito. Pelo contrário, eles vão tomar antipatia de você e do evangelho. Irmão, vai. Se ainda fica inclinado a beber a cerveja, não vai. Dá um tempo, resolve isso aí com você. Não dá lugar para o diabo não, irmão, vigia. Mas a fama de Jesus era essa, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele vai para a casa do Zaqueu. Aí a atitude graciosa e bondosa de Jesus para com o pecador faz o quê? Provoca nele arrependimento. É de Senhor, resolvo dar aos pobres tudo que eu tenho defraudado dele, vou restituir 4 vezes mais. Alguém conferiu isso aí? Será? Metade do que eu roubei, vou devolver. Irmão, a Bíblia não diz que Jesus pregou, não fez sermão, não fez nada, só diz que eu vou comer na sua casa hoje. Nós somos chamados para pregar uma mensagem, irmãos, de salvação, de reconciliação, não é mensagem de condenação. Agora, significa que não há lugar, não há espaço para a mensagem de condenação? Sim, porque Jesus falou muito sobre condenação, Jesus falou muito sobre o inferno. Agora, você não pode esquecer qual foi o contexto onde Jesus falou de condenação e de inferno. Todas as vezes que você vai ver Jesus falando de condenação e de inferno, é em um contexto onde aquilo que é oferecido por Deus não é abraçado. No mesmo capítulo 10 de Mateus, quando ele envia os discípulos, ele diz, quando vocês entrarem numa cidade, numa casa, se eles receberem vocês e receberem as suas palavras, vai vir sobre eles a paz. Agora, se não receber vocês e não receber as palavras, sacode a poeira do pé e vai para outra cidade. Jesus diz, em verdade vos digo, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para com aquela cidade. Qual foi o contexto que Jesus falou de condenação? Quando aquilo que por Deus é oferecido não é abraçado, juízo é inevitável, condenação é inevitável. Em Mateus 11:20, Jesus diz, o texto diz, Mateus 11:20, passou Jesus então a denunciar as cidades nas quais operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. A denúncia de Jesus é por quê? Porque numerosos milagres foi operado e não houve arrependimento. Aí nesse contexto Jesus vai falar de condenação. Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, muito ela teria permanecido até o dia de hoje. E ele diz a mesma coisa, no dia do juízo, menos rigor haverá para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então, a mensagem da condenação, ela aparece em um contexto muito específico. A Bíblia diz, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,16, cantamos sobre isso, amém? Você sabe o que diz o 17? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18, quem nele crê não é julgado, porém o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. 20, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo,
Porém os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, a minha e a sua responsabilidade é, irmãos, anunciar a mensagem da reconciliação. E não coloque sobre os seus ombros uma responsabilidade que Deus diz que é do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado. Só anuncie a mensagem, seja gracioso para com os pecadores. Amém. Eu me lembro quando logo me converti, comecei a ir para a igreja, tinha um irmão lá, da música, do louvor. Aí eu vinha de um contexto de tocar na noite, e aí eu tocava as músicas que eu sabia tocar. Eu tocava as músicas, e o irmão, ao invés de me condenar, música de pecador, música profana, ele não fazia isso não, ele ouvia. Que legal, Márcia, essa nota. Aí depois ele me mostrava as músicas que ele tocava, que eles tocavam na igreja. Pensa se a atitude tivesse sido diferente, gente. Seja gracioso. Amém. Andar como Cristo andou. Que é uma tarefa para os próximos dias. Vai ler os evangelhos. Vai estudar sobre Cristo. Vamos estudar sobre Cristo e permitir que a nossa vida seja moldada. Seja moldada. Possamos experimentar na nossa vida prática e diária esse andar como Ele andou. Em todos os aspectos. Perdoar, dar a outra face, andar segunda milha. Orar pelos que perseguem, amar os inimigos, orar por eles. Irmão, você sabia que um dos motivos que torna inoperante a fé é a falta de perdão? Talvez tem gente que está crendo em Deus para alguma coisa há muito tempo, mas guarda mágoa, rancor, sua fé não vai funcionar. Onde está isso na palavra? Gálatas, Paulo diz, a fé atua pelo amor. Aos Coríntios, Paulo diz, não pode ter fé tamanho a ponto de transportar monte, se não tiver amor. Em Marcos 11, né, o texto da confissão, 23, diga ao monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. 24, tudo que vocês pedirem em oração, crede que recebeste, será assim com vocês. 25, ninguém sabe o que está escrito no 25. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Está confessando, esgoelando, dizendo ao monte, monte, eu não aguento mais você, erga-te, lança-te no mar. Irmão, não tem perdão, vai tornar a fé inoperante. Não tem nada a ver com a mensagem. Você sabe isso que significa, né? Significa que alguém está sendo alcançado, graças a Deus. Má vontade, animosidade no coração contra alguém. Ah, porque você não sabe o mal que me fez. Quanto tempo tem isso? 20 anos. 20 anos arrastando mágoa e rancor. Trazendo para si tudo quanto é espécie de coisa ruim. Tanto de doença que às vezes as pessoas são acometidas, resultado de mágoa, rancor, falta de perdão. Não sou especialista na área para falar, talvez a doutora Fernanda falaria melhor do que eu. Mas muita coisa é resultado de sentimentos como esse que a pessoa não fica livre disso. Além de tornar a fé inoperante. Mas a Bíblia diz do que depender de vós tem paz com todo mundo. Depender de você, tenha paz com todo mundo. Você recebeu alguma coisa nessa manhã? Não estou crendo em dias onde nós vamos experimentar de mover de Deus no meio da rua, dentro de metrô, dentro de ônibus.
Você vai pegar o Uber e o Espírito Santo vai te dar uma revelação do que está acontecendo na vida do Uber. Você vai debaixo do Espírito Santo. Você vai debaixo do Espírito Santo falar coisas inspiradas para aquele motorista. Tem um tanto de experiência de gente aí, ó. Irmão, pecador não está dentro da igreja não, gente. A gente faz um apelo no final aqui, é 1, 2, 3. Pecador para vir à igreja, ou veio debaixo de muita insistência de alguém, ou o negócio está feio mesmo, o bicho está pegando, o trem está feio. Aí vem. Mas os pecadores estão lá fora. E vai olhar para o ministério de Jesus. Tinha um formato, as coisas só podiam acontecer dentro da sinagoga. É isso, irmão, que está escrito? Não, irmão, era o tempo inteiro, por onde ele passava, à medida que ele andava, as coisas estavam acontecendo. Eu estou crendo em dias em que nós, como filhos de Deus, vamos nos mover dessa forma, irmão. Vai ser dentro de aeroporto, vai ser dentro de avião. Você vai estar andando no meio da rua, alguém vai cruzar o seu caminho, vai ter uma revelação. Está acontecendo isso, isso e isso, passando por isso e aquilo. Você vai ser instrumento de Deus para salvação, alcance, cura, libertação das pessoas. Porque aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Olá, você gostou dessa mensagem? Eu espero que você seja ricamente abençoado com ela. Eu sou Marcelo Carvalho e estou aqui com o objetivo de convidar você a nos conhecer pessoalmente. Eu sou pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Estamos localizados na Rua Herê 164, no Prado. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. E também às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mim vai ser um prazer imenso te dar um forte abraço. Eu espero por você lá na igreja.